E aí, gurizada medonha, hoje eu vou ensinar aqui o método 323 para fazer o edge pairing do 4x4. Primeiro eu vou mostrar como que o método funciona, o que já é suficiente para você aprender o método, e em seguida eu vou explicar mais sobre por que ele se chama assim e dar algumas dicas mais avançadas. Bom, esse é o método mais usado assim para quem resolve o mágico em alto nível. E ele é usado para quem usa Roya e Al, que assim que você termina o centro, você já tem as peças de cruz aqui embaixo. Então, começando aqui, a gente vai fazer o W e a gente vai ver que peça que tem que vir aqui para fazer esse par. Essa aqui é a vermelha e amarela, a outra vermelha e amarela já está aqui em boa posição. Então a gente vai fazer isso aqui para quando a gente voltar ter uma peça já formada, mas a gente vai fazer isso com mais peças, não apenas uma. Então após isso aqui a gente rotaciona e vai ver que aqui a gente tem a laranja e a amarela, a outra laranja e amarela está aqui. Então a gente coloca ela aqui. E assim, quando a gente volta, a gente tem duas peças de edge montada. Mas a gente pode fazer 3 peças. Então vamos fazer aqui a última, azul e vermelho. E a última azul e vermelho está aqui. Então a gente coloca aqui. De forma que ao fazer um UW', a gente tem já 3 peças da cruz montada. Após isso, esse foi o primeiro 3 do método 323, agora a gente vai fazer mais um ciclo para resolver dessa vez 2 edges. Então, de maneira parecida, depois de ter já essas 3 edges resolvidas, a gente vai ver qual que está aqui na nossa esquerda. Na parte de cima temos a vermelha e verde, e a outra vermelha e verde está aqui. Então a gente pode colocar ela oposta, fazer esse aqui, e a peça que está aqui é a verde e amarela, outra verde e amarela está aqui, colocamos então ela aqui embaixo, para quando a gente voltar, ela se resolver. E, bom, fizemos 3, agora fizemos mais 2. O método deu esse nome para cada ciclo de UW e o W', você resolve tantas edges. Então, no primeiro a gente resolveu 3, agora a gente resolveu 2, e agora vamos resolver as 3 que faltam. Então, de uma forma muito parecida com a gente fez essas duas, aqui temos a laranja e azul, e a outra laranja e azul está aqui. Colocamos de certa forma que com o W' a gente resolve o par. E então só falta a gente colocar aqui falta aqui para quando voltar elas estarem todas resolvidas. A primeira dica que eu vou dar é para quando você vai fazer o U e você vai perceber que uma ou mais edges ficam resolvidas. Nesse caso, você pode só ignorar as edges que estão resolvidas, porque elas vão parar na camada de cima de qualquer jeito. Então, fiz o U, as 2 edges ficaram resolvidas. Vamos ver, aqui tem a laranja e azul, aqui tem a verde e laranja, e aqui a amarela e verde. Dessa forma, as 2 que estavam resolvidas acabaram ficando no topo, e já temos 3 outras edges prontas. Próxima dica, quando vocês resolveu as 3 primeiras edges, então você vai partir para resolver as outras 2, e no final acaba tendo só 2 edges que faltam ser resolvidas. Nesse caso, a melhor maneira para resolver acaba sendo que nem no método básico, que você coloca elas opostas e faz aquele AUG lá de o W', axis edge, U, para resolvê-las. Mais uma dica aqui, quando você está resolvendo e vê que resolveu as 3 primeiras edges e vê que as que faltam elas estão meio que em pares.
Para mim, esse é um dos melhores casos. Olha aqui, ó. Aqui tem o verde, amarelo e verde laranja. Aqui tem outro verde, amarelo e verde laranja. Mesma coisa com essas duas. Esse caso aqui é bom porque ele é bem rápido de ser executado. Você vai resolver essa aqui. E como as peças de cima não são as que encaixam essa aqui, você pode só colocar qualquer uma, dar um ou dois. E então você resolve essa edge daqui. E só falta aquela última para terminar as últimas edges. Agora, depois de um caso bom, a gente vai ver um caso chatinho de ser resolvido. A gente fez aqui o nosso primeiro movimento para começar o edge pairing. Aqui então temos que vir com o azul e vermelho. E agora a gente procura a peça que está aqui. Só que ela não está aqui em cima. Ela está na pior posição possível. E nesse caso eu não sei uma maneira muito boa de fazer, então o melhor acaba ainda sendo resolvendo o par, tirando a peça que a gente precisa do lugar e inserindo ela no lugar que a gente precisa botar. Infelizmente. Agora a última coisa que eu vou mostrar é outra forma de fazer edge pairing, que não é o 3-2-3, mas sim o 6-2, que ele não é bom e eu não recomendo usar, mas eu vou mostrar mesmo assim porque talvez seja útil para alguém de vocês. Então ele começa com a gente resolvendo duas edges. Aqui nesse caso já temos duas edges resolvidas só com um U. Então a gente pega essas duas edges resolvidas e coloca elas atrás. Em seguida a gente faz meio que um free slice para terminar de resolver elas, igual a gente fez para terminar o 3-2-3. Então U para colocar a peça que resolve aqui. E agora a gente vai ver para resolver o par verde e laranja. Agora o azul laranja. Agora o verde e amarelo. Sempre vendo a peça de baixo que a gente tem que voltar para resolver. E por fim, as duas últimas.